Olá, eu sou o professor Alexandre Reis, aqui no UTF-PR, Campus Pato Branco. Nesse vídeo eu vou fazer Ele tem mais a função de mostrar para quem está aprendendo que existe várias funções que dá para calcular o limite sem ter que apelar para alguma coisa. Uma delas, eu vou dizer que é um polinômio, tá? Um polinômio é uma expressão dessa forma aqui. ANx na n mais AN menos 1, xn menos 1, reticências, A1, x mais A0. Então, são exemplos de polinômios, coisas do tipo assim, ó, 2x na quinta mais 2x, por exemplo. É um polinômio, ó, se encaixa nisso aqui. X na terceira menos 2x mais 1. É um polinômio. O da, por exemplo, 2 é um polinômio, porque você pode pensar assim, 0x na n mais 0xn menos 1 mais reticências 0x mais 2. Então, pode ser pensado assim como polinômio constante nós queremos. Acontece que nós temos o limite disso aqui é bastante fácil porque nós temos um teorema que diz o seguinte: que se f é contínua em x igual a x0, então limite quando x tende a x0 df dx é f calculado em x0. O sujeito mais experiente aí vai ver que esse resultado eu não sei somente C, mas eu peguei a parte que me interessava aqui. E tem um teorema que diz que toda função polinomial é contínua. O que é uma função polinomial? Quando você tem um polinômio, ele é aquela expressão rígida, não há o que fazer com ele. Mas quando tu permite substituir x por alguma coisa, então você pode falar em função polinomial. Então, isso permite agora você calcular vários limites simplesinhos. Olha só, vamos começar com esse. f de x igual a 2. O que significa? Significa isso aqui é função constante igual a 2. Então, se você calcular f de 0, dá 2. f de π dá 2. Então, o limite, se eu pegar agora, vou pegar x0 igual a 5. Então, o limite de x tendendo a 5, de f de x, é f de 5, porque a função é constante, é uma função polinomial. Então, mas o f de 5 dá 2, a função sempre dá 2. Se pegarmos, por exemplo, f de x igual a x quadrado menos 5, vamos pegar o x0 igual a 3. Então, o limite, quando x tende a x0, df de x, opa, aqui ficou, é a 3, né? Isso aqui é f de 3. Você só substitui agora. Fica 3 ao quadrado menos 5 igual a 9 menos 5, que vai dar 4. Então você pode fazer vários exemplos dessa situação.
aproveitando que nós estamos aqui com funções polinomiais, eu vou falar de função racional. O que seria uma função racional? Você pega, por exemplo, f de x, g de x, duas funções polinomiais. E daí você cria uma nova função polinomiais. Uma nova função dessa forma aqui, ó. F de x, g de x. Essa aqui é a função e tal que você vai ter que tirar os x tal que isso dá zero. Nós não podemos ter o denominador dando zero. Então, isso aí, h é uma função, chamada função racional. Essa função, ela é bem fácil de calcular o limite. Vejamos aqui alguns exemplos. Só deixar. Então, por exemplo, vou fazer aqui h de x igual a 5x sobre x quadrado mais 1. Eu vou pegar x0 igual a 0. Olha só, se eu substituir aqui, vai ficar 0 ao quadrado mais 1, que é 1, que é diferente de 0. Então, eu posso calcular esse limite aqui. Então, o limite, quando x tende a 0, de h de x, é h de 0. O quociente de funções contínuas é uma função contínua. Então, é 5 vezes 0 sobre 0 ao quadrado mais 1. 0 sobre 1, mas isso aqui é 0. Então, você tem aí já vários exemplos. Outro que eu vou colocar aqui, seno de x e cosseno de x são contínuos, tá? Então, por exemplo, limite, se eu pegar x0 igual a π, por exemplo. Limite de x quando tende a π, de seno de π de x, seno de x, é seno de π, que é 0. Outros exemplos, e na x e ln de x. Na verdade, eu poderia colocar qualquer log. São contínuos também. Então, por exemplo, se eu pegar f de x igual a e na x, vamos pegar x0 igual a raiz de 2. Então, o limite de x tendendo a raiz de 2 de e na x é exatamente e na raiz de 2, independente de que valor isso aí possa ser. Mais uma coisa aqui sobre o quociente. Produto de funções contínuas, a soma também, funções contínuas,
são funções contínuas. É uma função contínua. Funções contínuas para tudo. Me esqueci de acrescentar aqui a soma, tá? Então, por exemplo, vamos pegar f de x igual a x quadrado mais 1 e g de x igual a i na x. Vamos pegar x0 igual a 2. Então, nós podemos calcular o limite quando x tende a 2 de f de x mais g de x. Isso aqui vai ficar, então, f de 2 mais e de 2. Isso aqui vai ser 2 ao quadrado, 4, 5 mais e de 2. Nós não podemos fazer muita coisa. Fazer mais uma. 2. Vamos pegar f de x como sendo o seno de x e a g de x como sendo, por exemplo, vamos pegar aí uma função, podemos pegar o ln de x. Lembra que o domínio do ln é a partir de 0, tá? Vamos pegar x0 como sendo π meios. Então nós temos que o limite, então o quociente de funções contínuas é a função contínua, de x tendendo a π meios, de seno de x ln de x é seno de π meios ln de π meios. Esse aqui é 1, então é ln de π meios. Isso aqui seria, se você quiser usar as propriedades, ln de π menos ln de 2. Então você tem uma lista de funções que são as primeiras que nós devemos saber como calcular o limite.